Como melhorar o faturamento aí do teu pós-venda se não tem cliente mais chegando? Se não tem como melhorar o fluxo de serviços aí na recepção. É sobre isso aí que nós vamos falar nesse episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre esse mundo mágico do pós-venda de concessionárias. Provocativa a nossa chamada, né? Mas isso é provocativo porque, na verdade, 10 de cada 10 concessionárias que eu visito, 10 de cada 10 profissionais do pós-venda com quem eu converso, falam a mesma coisa. Olavo, eu tenho uma dificuldade de melhorar o faturamento da minha empresa por conta do fluxo. Às vezes eu não tenho mais espaço. Às vezes eu não tenho uma frota circulante que possa atender a minha demanda. E às vezes eu simplesmente não consigo atrair novos clientes para cá. Mas eu preciso melhorar o meu faturamento. Isso é muito comum. Por isso que eu digo, 100% das empresas e dos profissionais do pós-venda com quem eu converso, seja caminhão, motocicleta, ônibus, implementos rodoviários, automóveis, essa é uma pergunta que ela está sempre em voga. E a minha resposta sempre é a mesma. Claro que existem mil maneiras de nós melhorarmos aí o nível de faturamento da nossa empresa. Mas a que mais me preocupa, e a que sempre eu pergunto primeiro, é o que você está fazendo para recuperar, para trazer para o teu pós-venda todos os nãos que foram dados pelos clientes que já visitam a tua concessionária. Porque isso acontece. Todo dia nós recebemos um número X de clientes, no meu caso, como exemplo aqui, 10 clientes no meu concessionário. Esses 10 clientes eu oferto para eles, lá já na checklist de entrada do veículo, eu oferto algumas coisas. Já nessa lista de ofertas que eu vou fazendo, normalmente ali já existe uma taxa de conversão. Nem sempre eu consigo um sim do cliente para tudo que eu ofereço ali. Então ali já fica, eu ofereço coisas que vão sendo ditas não obrigado. Todo não obrigado é um valor que eu deixei de faturar para um cliente que estava já ali no meu pós-venda. Não preciso atrair mais um novo cliente, ele já está ali. Além disso, esse veículo entra em serviço. Quando ele entra em serviço, normalmente, uma vez que o nosso técnico profissional vai verificando tudo, normalmente começam a surgir itens que são orçados. É feito um orçamento pós-inspeção do nosso técnico. Ou então, não só a inspeção, um diagnóstico, se for uma falha, tem um orçamento. Esse orçamento também é passado para o cliente. E ali também nós já vamos para a segunda taxa de conversão. Que taxa de conversão é essa? Orçamento passado tem X itens de peças, mais itens que é mão de obra, serviços, os nossos serviços e as nossas peças. Uma parte disso o cliente diz ok, outra parte não é possível fazer ali por N motivos. Nós não vamos entrar agora em quais são os motivos, mas ele diz não para algumas coisas. Pode perceber que aqui, mais uma vez, eu tenho o cliente na minha casa, eu tenho a possibilidade do faturamento, mas eu não consigo atingi-lo. E assim, eu posso olhar para o mercado lá fora e tentar trazer um monte de novos clientes, convencê-los de que eu sou bom, fazê-los vir até aqui, ofertar alguma coisa gratuita e tudo, tudo isso é válido. Mas eu também, antes de fazer isso, ou paralelo a isso, eu posso olhar para dentro de casa e perguntar a mim, como profissional, à equipe, meus colegas de trabalho, todos, os porquês. O porquê o cliente disse não para a higienização do ar-condicionado lá no checklist de entrada? Por que ele disse não para algum tipo de serviço de estética automotiva que eu ofertei lá? Por que ele disse não para algum acessório que eu ofertei lá? Entender o porquê não é muito importante. Tem centenas de motivos verdadeiros e centenas de objeções
que só foram colocadas ali e a gente acabou desistindo já no meio do caminho. Isso é muito importante. Tem ouro aqui. Eu preciso saber o porquê. O mesmo procedimento tem que ser feito para dentro dos orçamentos criados pelos nossos técnicos. Pega aí, último mês cheio, pega todos os orçamentos, pede para ali fazer, verificar todos os orçamentos que foram gerados, qual era o valor total de peças e o valor total de mão de obra. E aí pede para tudo que foi aprovado de peças de mão de obra é menor do que o que foi orçado. Olha essa diferença. Quando você pega a diferença, vou dar um simples exemplo aqui, 1 milhão foi o que eu orcei entre peças e mão de obra em serviços. E 800 mil foi o que conseguimos aprovar em peças e serviços. Ficou 200 mil ali que o cliente não topou fazer. Se você pegar esses 200 mil no meu exemplo e dividir pelo ticket médio da tua operação, no meu exemplo aqui vou falar R$1.000. A gente já entende que eu tenho aqui 200 passagens, 200 mil dividido por 1.000, 200 passagens. Se eu estiver errado na minha matemática, depois me corrijam. Mas 200 passagens que eu precisaria para compensar isso. Olha só. Já está ali dentro de casa. Eu preciso entender por que esses 200 mil não foram vendidos. Analisar com carinho as objeções, os verdadeiros motivos pelos quais o cliente disse não. E vão ter um monte. Eu não acredito que precisava, eu não acreditei que era necessário nesse momento, eu estava sem dinheiro para fazer isso, eu estava sem tempo. Tem que ter um porquê. Anota tudo. Mas, Olavo, por que tem que ter esse porquê e por que eu preciso anotar tudo? Porque depois disso, nós, sentados, vamos criar argumentos para que a gente vá perder cada vez menos essas vendas. Mas e argumentos quais? Aí nós vamos olhar para o outro lado. Um lado que também pouco é utilizado a favor das próximas vendas. Se eu orcei 1 milhão e consegui vender 800 mil, 200 não foi possível, a minha taxa de conversão foi de 80%. Significa que sim, 20% do que eu ofertei, o cliente disse não e eu tenho que entender o porquê. Mas eu consegui que o cliente dissesse sim para 80%. Por que o cliente disse sim? O que levou o cliente a confiar no que nós estamos ofertando? E isso ninguém pergunta para o cliente. Quando a gente vai fazer a tais das pesquisas de satisfação, que são todas sempre iguais, é só uma pesquisa de satisfação. Mas isso não é a única pesquisa que uma empresa tem que fazer. Nós precisamos saber, fazer pesquisas pelos motivos pelos quais os clientes disseram não. E a gente tem que fazer pesquisas também para determinar por que o cliente disse sim. São coisas diferentes. E se você já sacou aí, que eu tenho certeza que já está, poxa, eu nunca fiz isso, você tem que entender que é o seguinte, os motivos que levaram o cliente a dizer sim são as suas fortalezas. É aquilo que há uma grande chance de você melhorar ainda mais nos argumentos que fizeram com que o cliente dissesse não. Pô, mas olha só, Olavo, se o cliente foi o mesmo, se o cliente foi o mesmo, os motivos que fizeram ele dizer sim e os que fizeram ele dizer não, não me adianta muita coisa, porque eu não vou poder usar os argumentos do sim, o cliente é o mesmo, mas é aí que a gente se engana. Primeiro, que se fosse uma única entidade, um único agente, só fiz uma proposta de 1 milhão para uma única pessoa, ainda assim eu poderia aprender, porque são itens, várias peças e vários serviços. Muitas vezes, a gente pode ofertar serviços diferentes de maneira diferente. Talvez você seja bom, aquele profissional ali, ele é bom em argumentar sobre sistemas de freios, mas ele não tem os bons argumentos quando está falando de sistema de direção, quando está falando de sistema de motor, quando está falando em estética. Apesar de, se nós pudéssemos aqui dizer que foi um único cliente atendido no mês todo, mesmo assim, um único profissional para um único cliente, pensando num universo, muitas vezes nós ofertamos de maneiras diferentes os itens e argumentamos de maneiras diferentes os itens que estão no mesmo orçamento.
Por que fazemos isso? Porque não temos o mesmo preparo para tudo. A gente não tem a mesma proximidade, o mesmo nível de conforto de falar sobre tudo para com o nosso cliente. Talvez nos falte argumentos da parte estética, talvez nos falte argumentos da parte de saúde, porque é quando a gente vai fazer a higienização do ar-condicionado. Talvez nos falte argumentos quando a gente está falando da parte de economia de combustível. Talvez nos falte argumentos na questão de segurança. Talvez nos falte argumentos sobre os custos que poderão ser ocasionados caso o cliente diga não. Olha quantas coisas podem nos faltar argumentos. É por isso que, mesmo se a gente pudesse magicamente falar que foi um único cliente atendido por um único profissional, mesmo assim, a gente tem sim como aprender muito com tudo que foi o sim dito pelo cliente e tudo que foi o não dito pelo nosso cliente. Você faz isso aí no seu pós-venda? Você que é o profissional que oferta, você faz isso com o que você oferta? Você sabe onde você é forte, onde você é fraco? Onde você precisa melhorar? Você sabe o porquê que o cliente diz não e por que o cliente diz sim para ti? Se você tem um time no pós-venda, você conhece isso do seu pós-venda? Porque se você, profissional, não conhece o seu, não conhece o dos seus colegas, não conhece o do seu departamento, eu sinto muito te informar, mas você está botando muito dinheiro na mesa e deixando ali para que o vento possa levar. Você não precisa de mais clientes no seu pós-venda. Você precisa de mais profissionalismo, mais conhecimento, mais experiência e mais capacidade de argumentação no seu pós-venda. Só depois de ter uma taxa de conversão extremamente alta, talvez você vá precisar buscar algum novo cliente. Mas até isso acontecer, tem muito para ser feito dentro de casa mesmo. Sucesso, boas vendas e a gente se vê aí num próximo episódio. Tchau, tchau.